Olá, querido aluno! Olá, querida aluna! Hoje vamos dar sequência à nossa aulinha de Química Orgânica, aprendendo sobre as funções orgânicas. Vamos lá! As funções orgânicas têm as funções hidrogenadas ou hidrocarbonetos, ou seja, são todos os compostos formados unicamente por carbono e hidrogênio são chamados de hidrocarbonetos. Essa função é considerada fundamental na química orgânica, pois a partir dela, teoricamente, derivam todas as funções, por exemplo, álcool, ácido carboxílico, etc. Os alcanos, eles são divididos em alcanos, que possuem cadeia saturada aberta, alcenos, cadeia insaturada e aberta por apenas uma ligação dupla, alcinos, cadeias insaturadas e abertas com apenas uma ligação tripla, alcadieno, cadeia insaturada e aberta com duas ligações duplas, ciclanos, cadeias saturadas e fechadas, ciclenos, cadeia insaturadas e fechadas com uma ligação dupla, e os aromáticos, que são hidrocarbonetos que apresentam na cadeia um ou mais anéis benzênicos. Agora vamos entender cada um deles? Vamos lá. Os alcanos possuem uma cadeia saturada e aberta. A fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2. O que seria esse CnH2n mais 2? Vamos supor que um composto apresenta 8 carbonos, mas ele apresenta a característica de ser alcano, portanto, ele só apresenta cadeia saturada e aberta, como é nesses casos aqui. Não há nenhum ciclo e nenhuma insaturação, portanto, ele é um alcano. Se ele apresenta 8 carbonos, vamos fazer uma conta. O N ele substituirá a quantidade de carbonos, portanto, ela será utilizada também para determinar quantos hidrogênios há no composto. Portanto, substitui por 8 e mais 2, segundo essa fórmula dos alcanos. Portanto, ficará o composto C8H18. Portanto, ele um composto que apresenta 8 carbonos apresentará 18 hidrogênios. Os alcenos são acíclicos e insaturados, com dupla ligação. A fórmula geral dos alcenos é CnH2n. Aqui seria Cn minúsculo, H maiúsculo, né? E 2n. O que seria isso? Por exemplo, aqui nessa situação, vamos pegar um eteno. O eteno ele só tem duas ligações, beleza? Ele só tem dois carbonos, desculpa. Portanto, a fórmula fica C2H2 vezes 2. Portanto, C2H4. Portanto, o carbono pode realizar 4 ligações. Portanto, fica um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Portanto, está correto essa fórmula e podemos comprovar assim. Aqui eu peguei outros exemplos. Vamos lá. Os alcinos são acíclicos e insaturados com uma ligação tripla. A fórmula geral dos alcinos é CnH2n-2. Aqui seria certo, menos 2 aqui. Então ignorem esse ponto. Ok? Os alcinos é que possuem uma ligação tripla. Vamos pegar, por exemplo, o etino. Faz 3 ligações. Vamos descobrir quantos hidrogênios que possuem. Como vocês sabem, eles só realizam o carbono só realiza 4 ligações. Portanto, ele tem 2 hidrogênios. Mas vamos comprovar isso. Se ele tem 2 carbonos, será 2 H2 vezes 2 menos 2. Portanto, ficará C2H2. Vamos continuar. Os alcadienos são cadeias insaturadas e abertas com duas ligações duplas. A fórmula dos alcadienos é CnH2n-2. Aqui está um exemplo. Os ciclanos são cadeias saturadas e fechadas, que possuem a fórmula geral CnH2n. Vamos fazer esse exemplo aqui. Esse composto tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6. Tem
Vamos descobrir quantos hidrogênios tem aqui sem precisar contar. Então, fica H2 vezes 6. Portanto, fica 12 hidrogênios. Vamos contar para comprovar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Portanto, está correto. Ciclenos. Apresenta uma cadeia insaturada, uma ligação dupla e fechada. A fórmula estrutural é CnH2n-2. Vamos pegar essa estrutura aqui. Tem 1, 2, 3, 4 carbonos. C4. Agora vamos descobrir quantos hidrogênios possui. H2 vezes o 4, que seria a quantidade. Esse daqui seria igual a esse. 2 vezes 4 menos 2. C4 8, 6. H6. Portanto, vamos confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está corretíssimo. Os aromáticos são compostos orgânicos que possuem um ou mais anéis benzênicos ou núcleos aromáticos. Um anel benzênico é formado por 6 átomos de carbonos ligados em uma cadeia fechada com ligações duplas e simples intercaladas, conforme as representações a seguir. O que é um benzeno? Um benzeno é uma substância com 6 carbonos, mas possui ligações duplas e simples e intercaladas. Portanto, seria uma substância aqui. Ou também poderia ser assim, né? Como nós vimos na última aula. Ok? Vamos seguir. Outra função orgânica seria a dos haletos orgânicos ou derivado dos halogenados. São halogênios flúor, cloro, bromo e iodo. Os haletos orgânicos são compostos orgânicos provenientes dos hidrocarbonetos por substituição de um ou mais átomos de hidrogênios na cadeia carbônica por um ou mais átomos de halogênios. Tem os monohalogenados que só apresentam um halogênio, que é o cloro. Aqui só tem um halogênio, que seria o cloro. São dihalogenados os que apresentam dois halogênios. Por exemplo, aqui tem dois bromos. O nome dessa substância é 1,2-dibromoetano. 1,2 é porque o carbono 1 e o carbono 2 possuem bromo. O di significa quantidade de bromos. E o et seria o, o número de carbonos. Lembra? Met é 1 carbono, et é 2, prop é 3 e but é 4. E pent é 5 e vai para cima, né? Ou também é chamado de brometo de etileno. Os trihalogenados, né, o triclorometano, aqui eu peguei um outro exemplo, né, que tem 3 halogênios, aqui são 3 cloros. Ou também é chamado de cloroformo, importante porque essa substância é importante. Vamos continuar. Agora vamos partir para outra função, a função álcool, que possui como radical OH. Há 3 tipos de álcools. O primário, que apresenta um OH, um carbono que só realiza uma ligação com um carbono. Aqui é um outro carbono. Por exemplo, o etanol. Esse carbono só realiza uma ligação com esse carbono. Portanto, ele é considerado como álcool primário. O secundário seria a função que realiza, o OH realiza uma ligação com um carbono que apresenta ligação com dois outros carbonos. Então, ele realiza com esse carbono aqui e realiza com esse carbono aqui. Portanto, ele é considerado secundário. O nome dessa substância é propano 2-ol, ou álcool isopropílico. O terciário seria o carbono que realizaria a ligação com OH estaria realizando uma ligação com 3 outros carbonos, que seriam esse daqui. Lembre-se que aqui tem outro carbono. Portanto, esse daqui é um carbono, um álcool terciário. E o nome desse daqui é metilpropan 2-ol, ou álcool terquibutílico. Lembre-se que todo álcool termina com ol. Ol, ol. Portanto, o sufixo é ol. Outros exemplos aqui. Diol ou glicol, que tem duas funções álcool, 2OH. Aqui um exemplo é o etano diol ou etileno glicol. O triol é que apresenta 3 álcools, 3 OHs.
aqui está uma importante função, um importante nome que é o glicerol. Esse daqui é usado bastante na fabricação de panetones e também de explosivos. O glicerol, ou também chamado de glicerina, ou também chamada propan 1,2,3-triol. Triol porque possui 3 OHs. Agora, não pode se confundir o álcool com o fenol. Qual que é a diferença do álcool para o fenol? O fenol, o OH, ele é ligado em uma função benzênica, portanto, é diferente, tá bom? Tem dois tipos, dá para diferenciar em monofenol e difenol. O monofenol é o que apresenta um só fenol, uma só função fenol. É o benzenol, ou também chamado de hidroxibenzeno, fenol comum ou ácido fênico, que apresenta o benzeno ligado a um OH. Se por acaso tivesse, vamos supor, esquecêssemos dessa situação, mas tivesse um aqui e outro aqui. Ou seja, está tendo uma entortada aqui, tem um carbono aqui. E aqui eu representaria um OH. Essa daqui seria uma função álcool, porque a hidroxila, a OH, não está conectado diretamente ao fenol, ao benzeno. Portanto, seria um álcool primário. Aqui é outro exemplo, é o 3-metilbenzenol, ou também chamado de M-hidroxitolueno. Ó, aqui tem um esqueminha para decorar onde que pode se encontrar o metil, etano, etc. Quando, por exemplo, tem um OH aqui em cima e queremos representar onde está localizado, por exemplo, o metil. Se ele tiver aqui no primeiro carbono, após a hidroxila, se chamará orto-hidroxitolueno. Lembre-se que o metilbenzeno é o tolueno, tá bom? O metilbenzeno, aqui está um anel benzênico, e o CH3. Esse daqui é o metilbenzeno. Ele também é chamado de tolueno. Isso daqui é importante lembrar. Tolueno. Ele pode ficar, por exemplo, se tiver um OH e um CH3 aqui nesse orto. Lembre de ombro. Se tiver ombro, é orto. Portanto, se chama orto-hidroxitolueno. Se tiver aqui na região do meio, se chama meta, ok? E se tiver aqui na região das pernas, né? Ele se chama para-hidroxitolueno, ok? Aqui os difenóis é a mesma coisa, ortobenzeno-diol, ok? Porque tem o OH aqui e outro OH aqui, então são dois fenóis, né? Dois OH, ou também chamado de catecol. Aqui o metabenzeno-diol, ele está na região do meio, também chamado de resorcina. E quando está nos lados opostos, é o parabenzeno-diol, tem dois OHs, né? Também chamado de hidroquinona. Agora vamos classificar os compostos abaixo em álcools primários, secundários ou terciários. Nesse caso aqui, ele seria um álcool primário ou secundário. Ele está O carbono que se liga ao OH está realizando duas ligações com dois carbonos. Portanto, esse daqui é secundário. Essa, Nessa situação, ele seria secundário, primário ou terciário? Seria secundário, porque o CH que está realizando duas ligações com dois carbonos, portanto é secundário. Nessa relação aqui, o álcool seria primário, secundário ou terciário? Seria primário. Por quê? Porque o carbono está realizando uma ligação com um só carbono. Nessa situação aqui, o OH seria primário, secundário ou terciário? Seria terciário, porque o carbono aqui está realizando três ligações com três carbonos, portanto seria terciário. Aqui, o álcool seria primário, secundário ou terciário? Seria secundário, porque ele está realizando duas ligações com dois carbonos. Sobre o etanol, cuja fórmula estrutural é C3, H3C, CH2OH. Identifique a alternativa incorreta. Quer saber o que está errado?
Apresenta cadeia carbônica saturada? Apresenta, então está certo. É uma base inorgânica? Não é uma base inorgânica. O etanol não é uma base inorgânica, mas pertence à função orgânica dos álcools. Função orgânica. A gente está estudando o quê? O que que a gente está estudando? A gente está estudando química orgânica. A gente não está estudando química inorgânica. Portanto, a alternativa errada é a B. É solúvel em água? É solúvel em água, portanto, não está correto, né? É um monoálcool? Sim, porque só possui um álcool. Apresenta carbônica homogênea? Sim, aqui é a cadeia carbônica, né? Se tivesse um O aqui no meio, seria uma cadeia heterogênea, ok? Conhecendo a fórmula molecular de um único alceno, podemos determinar sua fórmula geral, sabendo que o buteno possui a molécula descrita pela fórmula C4H8. Marque a alternativa correspondente à fórmula geral dos alcenos. Lembra que os alcanos possuem fórmula geral de CnH2n mais 2. Os alcenos diminui, né? Diminui 2. CnH2n. Só isso. Beleza? E os alcinos diminui menos 2. CnH2n menos 2. Portanto, vamos confirmar. C4H8. Vamos supor aqui. C4 tem 4 carbonos. Portanto, vamos substituir aqui. Eita, aí. C. 2 vezes o 4. Que dá C4H8. Portanto, a resposta é B. Ok? Os alcenos têm essa função. Não esqueçam desse quadrinho. Isômeros, eu queria apresentar uma coisa importante que a gente vai ver mais para frente. Os isômeros, eles possuem a mesma forma molecular, mas podem apresentar diferentes funções orgânicas. Isso daqui a gente vai ver mais lá para frente, mas é bom colocar uma minhoquinha na sua cabeça para você já analisando. Por exemplo, nessa situação, vocês conseguem perceber que são substâncias diferentes. Essa aqui para essa daqui, tá? Mas eles apresentam a mesma fórmula, C7H8O, beleza? Tem um oxigênio e tem 7 carbonos, desculpa, mas apresentam 8 hidrogênios. Por exemplo, aqui tem um hidrogênio, aqui tem um hidrogênio, aqui tem um hidrogênio, aqui tem um hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hidrogênios. Aqui é a mesma coisa. Aqui, desculpa que ficou meio igual, tá? Mas aqui tem um hidrogênio, aqui tem um hidrogênio, aqui tem um hidrogênio, um hidrogênio, um hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hidrogênios. Tem 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. Tem 8 hidrogênios, um oxigênio. Tem um oxigênio. Mas vocês conseguem perceber que eles são substâncias totalmente diferentes. Ok? Aqui é um fenol. Por quê? Porque o OH está ligado a um benzeno. Portanto, esse daqui, orto, se tivesse aqui, esse daqui é um meta, beleza? Meta, tem o meta, o CH aqui, ok? E se tivesse aqui, seria para. Portanto, aqui seria M-hidroxitolueno. E aqui seria um álcool primário, porque ele está ligado a um carbono que realiza apenas uma ligação com outro carbono, ok? Álcool e fenol, compostos diferentes. Beleza? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aulinha. Um abraço e até mais.